Olá, eu sou a Selma Monteiro, aqui do canal Selma Monteiro Crochês. O vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar o passo a passo de um porta-pano de prato modelo abacaxi. Para confeccionar esse trabalho nós vamos precisar, eu vou estar aqui utilizando esse barroco Max Color mesclado de verde, aquele é um vermelho, tá? O barroco Max Color vermelho, vou deixar aqui no vídeo o nome dele, que agora não me lembro, desse vermelho, e também esse, o cru que eu vou estar utilizando é esse barroco natural, tá? Aqui é apenas uma sugestão de cores, tá? Vocês podem confeccionar na cor da preferência de vocês. E para esse trabalho eu vou estar precisando também de 2 argolas. Essa menor ela tem 5 centímetros de diâmetro e essa maior tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Essas que eu vou estar utilizando é argola acrílica, tá? E também para confeccionar esse trabalho vou precisar da agulha número 3,5, tá? Então, nós vamos aprender a confeccionar o passo a passo desse porta-pano de prato abacaxi e eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Então, para dar início ao trabalho, eu vou começar encapando as 2 argolas, a maior e a menor, tá? Essa daqui é de 10 centímetros, essa é de 5, tá? Então, essa maior eu vou encapar com o barbante cru, tá? O que eu estou utilizando, já vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial. Fiz então um nozinho inicial e aqui eu já vou começar a trabalhar os pontos baixos, tá? Então aqui eu vou fazer pontos baixos até cobrir toda essa argola, tá? Então eu vou vir aqui, vou iniciar aqui fazendo o primeiro ponto baixo. E agora só vou seguir fazendo os pontos baixos, tá? Esse fio aqui, nós podemos já ir trabalhando junto para ir arrematando. Então, é só fazer pontos baixos até cobrir toda essa argola, tá? E a argola menor, eu também vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar da mesma forma, só que aqui eu vou trabalhar com a outra cor, que é a cor que eu vou estar utilizando, então, é o vermelho, tá bom? Então, eu vou encapar as 2 argolas para adiantar o trabalho aqui e volto. Olha, trabalhei aqui as 2 argolas, então, essa eu fiz com o barbante cru, né? Com esse barroco natural, e esse aqui eu trabalhei com esse vermelho, que também é o barroco natural, desculpe, barroco Max Color, que é 100% algodão, tá? Então, agora nós vamos dar continuidade aqui com essa argola maior, tá bom? Então, dando sequência aqui, eu fiz aqui até o último ponto baixo e aqui agora eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Deixa eu vir pra cá, que senão tá batendo aqui na câmera. Olha. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Posso até caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo ao lado. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir aqui, então, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto nesse mesmo ponto de base aqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Laço o fio, não vou fazer aqui no mesmo, não, vou vir para esse próximo ponto alto aqui, ponto baixo. E aqui vou fazer 2 pontos altos. Então, vou fazer o primeiro bloquinho, então. Então, aqui eu vou fazer, então, os 2 pontos altos, formando assim o bloquinho. Vai ficar assim.
Na sequência, eu vou laçar o fio, não vou fazer nenhuma correntinha de separação, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4, no quinto ponto baixo dessa carreira de base, eu vou fazer aqui então mais um bloquinho desse, tá? Com os 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. E vou para o próximo ponto baixo de base e faço mais 2 pontos baixos, tá? Então, aqui, vou vir aqui para o próximo aqui, olha, e já faço os 2 pontos altos aqui. Formando assim mais um bloquinho, tá? Fiz aqui, então ficou assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Fiz a correntinha, vou laçar o fio e vou contar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos da carreira de base. E aqui eu vou fazer mais um bloquinho, só que dessa vez vai ser um bloquinho diferente, tá? Posso fazer 2 pontos altos também. 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 correntinhas, vou laçar o fio, vou vir pro próximo ponto baixo e aqui vou fazer os 2 pontos altos para formar aqui o bloquinho, tá? Tá um pouco difícil aqui de segurar para vocês poderem visualizar porque senão bate aqui no pedestal, tá? Que eu tô gravando. Então, vai ficar assim. Na sequência, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou laçar o fio, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer... Deixa eu contar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vou fazer, então, o mesmo bloquinho que eu fiz aqui, olha, tá? Então, eu vou fazer isso por mais 2 vezes. Então, vai ficar com 2 bloquinhos desse lado, esse bloquinho do meio, que nós fizemos aqui 6 correntinhas, e agora eu vou fazer mais 2 bloquinhos aqui, tá? Só que esses 2 bloquinhos eu vou colocar apenas 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer aqui e volto. Olha, trabalhei, ficou assim, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar em ponto carreira de ida e volta, tá bom? Pro tamanho que eu quero, eu vou fazer essa quantia aqui de correntinhas. Se você quiser fazer maior, então você vai colocar mais correntinhas aqui, tá? E também, agora na outra carreira, você vai aumentar, tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Então, aqui, ó, cheguei até no final, vou virar o trabalho para o lado do avesso e aqui eu já vou fazer pontos baixos, ó, até chegar aqui nesse intervalinho de correntes, tá? Vou trabalhar aqui com pontos baixos. Então, fiz aqui os pontos baixos até chegar aqui no intervalo de correntes. E agora eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Se você quiser subir 3 correntinhas, pode. Vou fazer aqui mais um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui. Então, vou ficar com um bloquinho também, tá? De 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Então, vai ficar assim, olha. Na sequência aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. No meu caso aqui, eu vou colocar só 2. Se você achar que 2 não tá ficando bom, você pode colocar 3, tá? Aqui, eu vou vir nesse bloquinho e vou fechar aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui uma correntinha, só uma, tá? Se você quiser fazer 2 no seu ponto, aí você pode fazer. Mas aí você vai ter que adaptar no seu ponto, tá bom? Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente, tá? Então, às vezes, uma correntinha não vai ficar bom. Então, talvez seja necessário colocar 2, tá bom? Então, vamos fazer aqui com 2. Aí, vou vir aqui
laçar o fio e aqui dentro dessa argola aqui, olha, nós vamos colocar aqui 11 pontos altos, tá? E eu vou trabalhar aqui esses 11 pontos altos, porque eu quero que fique com o tamanho que eu tô desejando aqui pra peça, tá? Se você quiser fazer maior, então é aqui que você vai aumentar, colocando a quantia de pontos altos que você deseja, tá bom? Então, vou fazer aqui os 11 pontos altos. E aí, eu volto para nós darmos sequência aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Fiz aqui os 11 pontos altos, ficou assim. Vou fazer as duas correntinhas de separação novamente. Vou vir aqui para esse Vzinho que nós temos aqui, vou fazer então um ponto baixo e as duas correntinhas de separação. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá, tá? Agora eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou fazer aqui, na hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu venho pra gente dar sequência. Cheguei no final, fiz então o bloquinho, tá? De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou virar o trabalho novamente. E aqui vou caminhar com um ponto baixíssimo novamente até esse intervalo aqui. E vou fazer a mesma coisa. Bateu de novo aqui. Pronto, olha. Vou fazer aqui o mesmo bloquinho, tá? Esse começo sempre vai ser assim, dois pontos altos. Você vai subir então as duas correntinhas para dar altura de um ponto alto, fazer o outro ponto alto, e aqui você vai então fazer as duas correntinhas e os dois pontos altos. Esse comecinho sempre vai ser assim, tá? Por todo o nosso trabalho. Então, vou fazer aqui esse bloquinho. Então, fiz aqui o bloquinho e agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas de separação. Se você quiser fazer duas, você faz, tá? Aí você vai adaptar, como eu falei, ao seu ponto. Fiz aqui as 3 correntinhas. Esse bloquinho aqui nós não vamos mais trabalhar. Agora, que eu fiz as 3 correntinhas, aí você vai laçar o fio, vai vir aqui para esses pontos, para esses 11 pontos altos que nós trabalhamos aqui. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer então os 11 pontos altos novamente, tá? Sem correntinha de separação nessa carreira, tá? Então, vou fazer aqui os 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, eu vou fazer as 3 correntinhas novamente e fazer aqui, ó. Fazer as 3 correntinhas e fazer o bloquinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, a hora que eu fizer aqui, aí eu venho pra gente dar sequência, então. Então, o nosso trabalho tá ficando assim, olha, cheguei aqui no final, vou virar novamente, tá? E aqui vou caminhar novamente com ponto baixo, ponto baixíssimo, desculpa. Até chegar aqui no intervalo, vou fazer então o bloquinho aqui, o Vzinho, vou subir aqui as duas correntinhas, vou fazer um ponto alto, formando aqui então os 2 pontos altos, as duas correntinhas de separação, e vou fazer então os 2 pontos altos para formar esse Vzinho que nós estamos trabalhando aqui. Então, o começo sempre vai ser assim, tá? E aqui, vou fazer, então, as 3 correntinhas. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir aqui para esse bloquinho aqui, onde nós temos os 11 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar um pouco diferente. Vamos fazer um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, vou fazer assim, nesses 11 pontos altos, nós vamos ficar aqui, então, com 11 pontos altos separados com uma correntinha. Então, vou fazer aqui toda essa carreira, tá? E chegando aqui no final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado de cá, tá? Então, vou fazer e volto.
Trabalhei a carreira, ficou assim, vou virar novamente o trabalho e aqui vou fazer então, vou caminhar com um ponto baixíssimo novamente, até o intervalinho aqui de correntes, e aqui vou fazer então o bloquinho, né, com duas correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e os 2 pontos altos. Então, vamos formar o Vzinho que nós estamos fazendo no começo e no final da carreira, sempre vai ser assim. Ficou assim, vou fazer aqui as 3 correntinhas de separação, fiz aqui as 3 correntinhas, agora eu vou vir aqui, olha, para esse próximo, esse primeiro espaço aqui de uma corrente, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, olha. Fiz aqui 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo no próximo intervalo aqui de uma corrente. E vou seguir fazendo, então, 3 correntinhas e prende com ponto baixo. Até o final aqui desse bloquinho aqui, que a gente tem os 11 pontos altos separados com uma correntinha. Vou fazer aqui por toda esse bloquinho. Vou trabalhar do mesmo jeito, tá? Chegando lá no final, eu vou fazer então as 3 correntinhas e vou fazer o bloquinho que nós estamos trabalhando. Então, aqui vai ser prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, tá? Que eu vou fazer essa carreira. Olha, trabalhei aqui a carreira, tá? Então, ficou assim. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos aqui com 9 espaço aqui de correntinhas. Então, aqui, olha, aqui que vai formar o abacaxi, né? Então, aqui nós vamos trabalhar agora sempre diminuindo a quantia aqui dessas correntinhas para formar, então, o desenho do abacaxi, tá? Então, eu fiz essa carreira aqui até aqui, onde a gente tá trabalhando. Já virei o trabalho aqui, olha. Caminhei com pontos baixíssimos, fiz os bloquinhos, fiz aqui então as 3 correntinhas e agora eu vou dar sequência aqui, olha, fiz as 3 correntinhas, vou vir para esse primeiro intervalo que a gente tem aqui de 3 correntes, vou prender com ponto baixo, vou fazer as 3 correntinhas novamente, prender com ponto baixo e vou fazer assim até terminar, então, esses bloquinhos aqui de correntinhas que nós temos, tá? 3 correntinhas, prende com ponto baixo, só isso, tá? Vou fazer assim, chegando aqui no final, vou fazer as 3 correntinhas e fazer, então, os bloquinhos aqui, os Vzinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, aí depois eu volto para explicar certinho como nós vamos dar sequência e até formar, então, o abacaxi. Trabalhei mais essa carreira, então aqui, olha, vou explicar como que nós vamos trabalhar. Aqui na carreira de baixo, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacinhos, né, de 3 correntes. Nessa carreira agora que a gente trabalhou, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ele vai diminuindo, tá? E nós vamos fazer isso até formar o abacaxi. Então, ele vai formar o desenho para ficar assim. Olha, deixa eu mostrar aqui. Assim, tá? Esse é o primeiro que eu fiz. Ele tá um pouquinho maior do que esse que a gente tá trabalhando. Então, aqui, olha, vai formando o desenho e vai diminuindo, tá? Então, nós vamos trabalhar até fechar o abacaxi. Eu vou fazer aqui, para o vídeo também não ficar tão longo, e aí eu volto para nós darmos sequência, ok?
Trabalhei aqui, olha, até formar o desenho do abacaxi. E aqui eu trabalhei um total, ó, daqui da base, tá? Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras até agora. Com 13 carreiras já formou o desenho, tá? Então, nós fomos trabalhando até ele diminuir, até ficar com apenas uma alcinha aqui de 3 correntes, tá? Então, vai ficar assim o trabalho, até aqui. Agora, já para fecharmos, então, essa parte do abacaxi, eu já vou virar o trabalho, que é aqui onde nós estamos trabalhando aqui, ó, a última carreira do abacaxi. Fiz aqui as duas correntinhas, os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, formando o Vzinho. Fiz também aqui as 3 correntinhas de separação aqui. E aqui vou vir nesse último bloquinho aqui, ó, vazado, que nós temos aqui, as 3 correntinhas. Fazer então o ponto baixo, subir as 3 correntinhas e vou trabalhar aqui desse lado também o mesmo bloquinho, um bloquinho igual esse. Então, vou fazer aqui, aí na sequência, então, eu volto, porque daí a gente vai ter concluído o trabalho aqui do abacaxi. Trabalhei aqui, então ficou assim, olha o nosso trabalho. Então, eu trabalhei agora por um total de 14 carreiras, tá? Começando aqui da base, 14 carreiras. Agora, eu vou virar novamente o trabalho, ó. E essa parte aqui é a parte da frente do trabalho, tá? A parte da frente. Então, eu caminhei aqui com pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. E aqui eu vou fazer, eu vou fazer a união com a argola menor. Então, para isso, como nós vamos trabalhar? Aqui, olha, eu vou subir então as 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Se você quiser, pode fazer 3 correntinhas, né? E aqui, vou fazer então um ponto alto. Vamos ficar aqui com 2 pontos altos. Agora, eu vou pegar a argola menor e eu vou pegar essa argola para fazer a união. Eu vou deixar o lado do avesso virado para mim. Então, vai ficar avesso do trabalho com avesso do trabalho, tá? E aqui eu vou fazer a união. Então, eu vou vir aqui e vou pegar aqui nessas 2 cordinhas que tem aqui em cima, ó. Olha, essas 2 cordinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Não precisa ser ponto baixíssimo, não. Eu tava quase fazendo ponto baixíssimo, mas não precisa. Pode fazer uma correntinha. Agora, vamos laçar o fio e vamos trabalhar aqui novamente dentro desse espaço aqui, no mesmo espaço aqui, fazer então as 2 correntinhas, desculpa, os 2 pontos altos. Fiz aqui então a primeira união. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, na terceira eu vou unir novamente aqui, ó, o trabalho. Então, ficou assim, a primeira união. Agora, eu vou laçar fazer mais uma correntinha de separação, vou laçar o fio, vou vir para esse próximo espaço aqui de correntes e aqui vou fazer então os 2 pontos altos. 2 pontos altos. E agora eu vou fazer a união novamente. Vou pular aqui, ó. 1, 2, vou introduzir a agulha aqui e aqui eu vou fazer a união com um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui e vou fazer os 2 pontos altos, tá? Aí, dessa forma, vamos fazer a união da argola menor para o trabalho que a gente está fazendo. E aqui, novamente, eu vou
pular um, dois de base, vou vir aqui no terceiro, aqui em cima, nessas duas cordinhas aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, a união vai ficar assim. Então, a nossa união ficou assim, olha. E eu já cortei o fio, agora eu vou fazer o arremate. E na sequência, nós vamos começar a trabalhar com o mesclado verde, tá? Então, eu vou fazer esse arremate aqui, e aí já venho pra gente continuar o nosso trabalho. Bom, então aqui já dei a laçadinha inicial aqui, ó, com esse mesclado verde, que é um barroco multicola. Vou vir aqui nessa argola, eu posso pular aqui 2 de espaço e também vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar descendo aqui essa parte aqui, olha, do corpo do abacaxi, tá? Ele não tá focando direito, tá? Então, vou vir aqui, olha, vou laçar o fio, vou vir nesse primeiro ponto alto que nós temos aqui, e aqui eu vou fazer, então, 2 pontos altos. Duas correntinhas, não, 3 correntinhas, tá? Aqui vão ser 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto, nesse mesmo espaço aqui, tá? Então, vou fazer agora bloquinhos, vezinhos, né? Com 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio, esse nós não vamos trabalhar, vou vir aqui para o próximo, sem fazer correntinha de separação, e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, aqui, olha, nesse ponto alto aqui, tá? E aqui, eu vou fazer as 3 correntinhas. Tem hora que ela não tá focando, né? Deixa eu ver. Agora, tá focando, né? E aqui eu vou fazer, então, os 2 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer assim, até nessa parte aqui, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer um eu faço e um eu pulo, tá? Aí, eu vou fazer até aqui no finalzinho aqui, aí eu volto. Olha, trabalhei, então, aqui, olha, toda essa carreira que eu falei aqui pra vocês, ó, ficou assim. E aqui, então, nós ficamos com 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezinhos, tá? 8 vezinhos. E agora, eu cheguei aqui, nessa argola maior, eu vou trabalhar, vou pular 1, 2, 3, no quarto vou fazer um ponto baixo, então vai ficar assim. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui na argola, tá? Então eu vou fazer apenas pontos baixos aqui. Vou fazer por toda a argola. A hora que chegar do lado de cá, desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou fazer esses vezinhos, tá? Então, a hora que chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu vou trabalhar. Aí, os outros vamos fazer igual, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte com o verde. E aí, eu volto quando a gente for dar sequência aqui. Trabalhei aqui em volta da argola aqui, fazendo pontos baixos. Aqui, olha, cheguei aqui, deixei então 3 pontos sem fazer, como a gente fez aqui desse lado, olha. Então, aqui eu vou laçar o fio e vou vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui, olha, e já vamos começar a fazer os vezinhos, então. Vou fazer os 2 pontos altos aqui, as 3 correntinhas e os 2 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer também
os 8 vezinhos desse lado de cá, como eu trabalhei do outro lado, tá? Para ficar igual, nós vamos trabalhar a mesma quantia. Vamos fazer esse, vamos pular esse aqui nós não vamos trabalhar, vamos vir aqui no próximo e vamos fazer então o Vzinho com 2 pontos altos, 3 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui e volto. Trabalhei esse lado também com os 8 Vzinhos. Então, aqui nós ficamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vzinhos também do lado de cá. E até agora o nosso trabalho ficou assim, tá? Então, aqui, para fazer a união com a argola menor, eu também vou pular aqui. Deixa eu pôr aqui pra... Olha, vou pular aqui 2 pontos da carreira aqui da argola menor. E aqui eu vou fazer, então, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que nós temos aqui nessa argola, tá? Até completarmos toda a argola, chegar aqui, olha, eu já fecho, vou vir aqui fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu já vou fazer aqui essa parte e depois a gente já vai começar a trabalhar, então, com o vermelho agora. Vamos começar a trabalhar, então, com o vermelho, né? Que é a cor que eu vou estar utilizando aqui, mas vocês vão, pode fazer da cor da preferência de vocês, tá? Então, vou dar aqui um nozinho inicial e já vou laçar o fio. Vou vir aqui nesse primeiro Vzinho, aqui, olha, que nós fizemos. E esse fio aqui eu já vou arrematar ele. Então, aqui, ó, vou segurando aqui, ó, lacei, estou segurando com esse dedo o fio. Vou vir aqui e vou fazer, então, o primeiro ponto alto aqui. Primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer dentro desse Vzinho mais 4 pontos altos. Nós vamos ficar aqui com total 5 pontos altos, tá? Fiz 3, 4 e mais um. Vou fazer 5 pontos altos. Então, vai ficar assim, olha. 2, 4, 5 pontos altos. Vou alongar um pouco esse fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto que nós fizemos aqui, essas 2 cordinhas aqui de cima, e aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo, então, para fechar aqui o ponto pipoca. Agora, eu vou introduzir a agulha nesse mesmo, aqui, olha, aqui dentro, e aqui, olha, bem aqui no meinho, e aqui eu vou puxar o fio, fazer um ponto baixo, subir 3 correntinhas, vou prender com ponto baixo aqui dentro, ó, prendi com ponto baixo, mais 3 correntinhas, vou prender mais uma vez aqui, com ponto baixo, tá? E mais uma vez, vou fazer isso por 3 vezes. E aqui, vou prender, então, com o ponto baixo, vai ficar assim, então, ó. Nossa primeira tulipa, tá? Se você quiser fazer essa tulipa com mais pontos altos aqui, então, você pode fazer, tá? Ele tá oscilando a cor, né? Acho que é por causa do vermelho. Então, fica oscilando. Então, aqui, ó, trabalhei os 5 pontos altos e fiz, então, 3 correntinhas e prendi por 3 vezes. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Se você vê que não tá ficando bom com 2 correntinhas de espaço, pode fazer 3. Você vai vir aqui, ó, entre um bloco e outro, e aqui prender com ponto baixo. Subir 2 correntinhas, vai ficar assim. Na sequência, nós vamos vir aqui para esse próximo Vzinho e vamos também fazer os 5 pontos altos.
Vamos trabalhar aqui os 5 pontos altos e vamos fazer o mesmo que fizemos nessa primeira tulipa aqui, tá? 5 pontos altos, fiz aqui 4, 5 pontos altos, vou alongar o fio e vou vir aqui nessas duas cordinhas aqui de cima do primeiro ponto alto e aqui vou fechar com ponto baixíssimo. E também vou fazer aqui, vou prender com ponto baixo e fazer por 3 vezes, 3 correntinhas e prende com ponto baixo, tá? Eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês, até nós concluirmos aqui todo esses vezinhos, tá? Aí eu volto. Trabalhei aqui todas as tulipas, olha, ficou assim. E aqui, cheguei aqui na última, tá? Então, aqui eu já fiz as últimas 3 correntinhas. E aqui eu vou fechar aqui com ponto baixo. E aqui eu já cortei o fio, então eu já posso arrematar esse fio, tá? Então, é só arrematar. E aqui também, aqui com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou levar esse fio lá pra trás e vou arrematar. Então, eu vou concluir aqui, tá? Não vou trabalhar aqui na argola. E aqui eu já aproveitei, já fiz esse lado de cá. Olha, aqui comecei do mesmo jeito que eu comecei lá a primeira carreira que a gente fez. Dei o nozinho inicial e fiz aqui, comecei a trabalhar os 5 pontos altos e trabalhei como eu mostrei no vídeo, tá? Aí fiz também esse lado, aqui eu também já cortei o fio e vou arrematar, tá? Então, o nosso trabalho ficou assim. Ficou bem lindo, né? Olha que lindo que ficou. E aqui, olha, também, agora eu vou fazer esses arremates. E também aqui já fiz um cordãozinho com mais ou menos 80 correntinhas, tá? Que eu vou fazer o lacinho. Então, eu vou fazer os arremates aqui e vou concluir aqui pra gente finalizar o vídeo de hoje. E o nosso trabalho finalizado ficou assim, olha. Fiz aqui o lacinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês em detalhes. Eu prendi o lacinho aqui, olha. Aqui em cima, na argolinha aqui em cima. Mas também, se vocês quiserem, podem colocar o lacinho aqui. Também o lacinho é opcional, tá? Esse trabalho, ele ficou bem lindo, né? Gostei muito. Mas ele ficou um trabalho bem grande, tá? Em comparação com os porta-pano de prato. Então, eu vou chamar ele de porta-pano de prato mega abacaxi, tá? No vídeo eu mostrei, para quem quiser fazer menor, então, como diminuir, tá? E também, se você não quiser fazer essa parte aqui das tulipas, também você pode trabalhar só o abacaxi, que também vai ficar bonito, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do passo a passo que nós trouxemos aqui pro canal. Deixa eu passar pra vocês o tamanho, tá? Porque eu falei que ficou grande, mas não falei o tamanho. Então, de uma pontinha da argola até a outra pontinha aqui, ele ficou com 35 centímetros, tá? E aqui na parte maior, que é aqui, olha, na parte maior das tulipas, ele ficou aqui com 24 centímetros. Então, ele ficou um mega porta-pano de prato, tá? Ficou bem grandão. Então, se vocês quiserem fazer menor, é só diminuir a quantia de pontos aqui, como eu mostrei no vídeo, tá? E eu pesei também esse trabalho, ele ficou pesando 80 gramas, aproximadamente, tá? Então, lembrando que o tamanho, ele vai depender da tensão do ponto de cada pessoa e também do material que nós utilizarmos para confeccionar. Como eu fiz aqui no fio 6, né?
que é o Barroco Natural e o Max Color, mas no fio 6, tá? Então, como eu trabalhei aqui no fio 6, ele ficou com essas medidas que eu passei para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que também consigam realizar trabalhos assim. Sempre que fizer um trabalho aqui pelos vídeos que eu trago aqui no YouTube, quiser me marcar lá no Instagram, vocês vão me encontrar lá como Selma Monteiro 98, tá? Sempre posto fotos dos trabalhos que eu faço por lá também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que também consigam fazer esses trabalhos, né? É um trabalho que ficou bem lindo, mas não é difícil não, é um trabalho fácil de ser confeccionado, tá? Então, para quem ficou comigo aqui no vídeo até aqui, eu deixo aqui o meu agradecimento. Para quem já é inscrito aqui no canal, também deixo aqui o meu muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.